A paz do Senhor para todos. Gostaria de ler com os irmãos no livro de Jeremias, capítulo 18, versículos 7, 8, 9 e 10. Diz assim: No momento que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pretendia fazer-lhe. No momento que eu falar de uma gente, de um reino para edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então eu me arrependerei do bem que pretendia fazer. Aqui o Senhor está demonstrando, dando um exemplo, que ele pode mudar de atitude a qualquer momento a nosso respeito. Aqui ele está falando no momento que eu falar para uma nação, contra um reino, de arrancar, de destruir. Aqui o Senhor dando uma sentença para uma nação. No momento que eu der uma sentença para um povo, para uma nação, que eu vou destruir, que eu vou derribar, que eu vou trazer peste, praga. No momento que essa nação, aí o versículo 8, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pretendia fazer. Então, o nosso Deus é um Deus que muda a história, que muda decreto, que muda situação. Olha lá a história de Nínive. Deus decretou aos ninivitas que eles morreriam. Deus falou para Jonas: Jonas, vai até Nínive e prega contra eles. Fala que dentro de 40 dias eu vou destruir aquela cidade. E Jonas quis fugir da face do Senhor, porque Jonas sabia que Deus é um Deus misericordioso, que se aquele povo se arrependesse, Deus iria mudar de atitude. E Jonas fugiu da presença do Senhor. Mas Deus sabe onde nós estamos. Não adianta tentar se esconder ou se esquivar, porque o Senhor vai até nós. E Deus criou uma situação e levou Jonas até Nínive. Jonas passou um processo difícil, mas ele foi até Nínive. Ele foi pregar a palavra que o Senhor tinha mandado. E chegando lá, Jonas falou: Olha, gente, dentro de 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Essa cidade será totalmente destruída. Os moradores, todo mundo, todos serão mortos. E o rei ficou sabendo disso. O rei ficou sabendo, se arrependeu dos seus pecados, do pecado do seu povo, se vestiu de pano de saco, se sentou na cinza, clamou por misericórdia, decretou um jejum. Nem os animais comeram, todos jejuaram. E o Senhor se arrependeu do que ia fazer para Nínive. O Senhor não destruiu aquela cidade. O Senhor poupou aquele povo. É o que eu li aqui no versículo 8, no versículo 7. No momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para destruir, para derribar, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pretendia fazer-lhe. Então o Senhor muda o decreto. O Senhor muda a situação. Vemos também a história de Ezequias. Ezequias estava à beira da morte para morrer, com uma doença mortal. E o Senhor falou para Isaías: Olha, Isaías, vai até o palácio e fala para Ezequias que ele vai morrer e não vai viver. Fala para ele colocar a casa em ordem, porque ele vai morrer e não vai viver. Isaías foi lá e entregou a mensagem. Ezequias virou o rosto para a parede e começou a chorar, chorou muitíssimo. E ele falou para Deus: Olha, Senhor, lembra que eu tenho sido fiel diante da tua presença. Senhor, lembra que eu tenho feito o que é reto aos teus olhos. Lembra que eu tenho sido um homem bom, um homem justo, um homem verdadeiro. Eu tenho feito o que é justo, Senhor. E o Senhor teve misericórdia de Ezequias. O Senhor ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. E o Senhor mudou a sentença de Ezequias. O decreto que Deus havia dado, dizendo que ele ia morrer e não ia viver. Deus falou para Isaías: Olha, Isaías, volta lá de novo. Vai lá. Fala para o rei Ezequias que ele vai viver mais 15 anos. Eu darei mais 15 anos de vida para ele. E ele voltou no palácio e falou com o rei: Olha, rei, Deus mandou te falar que ele ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. E ele está te acrescentando mais 15 anos. Creio que Isaías ficou muito feliz, muito alegre. Ele teve uma oração respondida ali no ato. Deus respondeu a sua oração.
Deus viu a sua sinceridade, a sua honestidade. Por isso, o que eu quero dizer para você neste dia, que o nosso Deus, ele muda a situação. Ele muda decreto. Tem um hino que muitos irmãos cantam por aí, dizendo que o nosso Deus, ele não muda decreto, mas ele muda. Deus muda decreto. Deus falou também para Eli, que está lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, a passagem de Eli, que Deus falou para Eli que ele e a sua descendência não seriam sacerdote, mas ele honrou mais os seus filhos do que a Deus. E Deus mudou de atitude, Deus falou, longe de mim tal coisa, longe de mim tal coisa, você não vai, a tua descendência não vai ser sacerdote. Deus falou também para Saul, quando Samuel chegou e falou, olha Saul, você, a tua descendência seria rei em Israel, mas por causa da tua desobediência, por causa do teu pecado, você não será mais rei em Israel e nem a tua descendência. Deus já escolheu um homem segundo o seu coração, que está lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13 e 14. Deus havia escolhido outro rei, que foi Davi. Então Deus muda muda a sentença, muda a história. As promessas para nós são condicionais, ela tem uma condição para acontecer na nossa vida. Se nós obedecer, Deus dizia para o povo de Israel, se você obedecer, você comerá o melhor dessa terra. Se você obedecer, você será feliz. Deus, ali em Deuteronômio capítulo 28, fala das bênçãos e das maldições que Deus traria ao povo, se o povo obedecesse ou não. Deus fala, bendito o fruto do teu ventre, bendito ao entrares e ao saíres, bendito a tua amassadeira, o fruto dos teus animais. Tudo seria bendito, mas se você não obedecesse, tudo seria maldito. Então, há uma condição para nós receber a bênção do Senhor. E há uma condição também, se a gente fizer o mal, nós vamos receber o mal. Como diz aqui em Jeremias, onde eu li, versículo 9, diz, no momento que eu falar de uma gente, de um reino para edificar ou para plantar, Deus dizendo, no momento que eu falar bênção contra um povo, a favor de um povo, versículo 10, e se ele fizer mal diante dos meus olhos e não dá ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que pretendia fazer. Deus falou que ia trazer bênção sobre uma nação, sobre um povo, e aquele povo não deu ouvido à voz de Deus, se rebelou contra Deus, como o povo de Israel, nessa passagem aqui. Eles estavam longe de Deus, estavam afastados de Deus, na idolatria, no pecado, muitas vezes entregando seus filhos até a Moloque. E Deus falou, se eles se arrependerem, eu vou mudar de atitude a favor deles. Mas se eles não se arrependerem, eles vão receber o mal. Então, que essa palavra fique para a tua meditação. Deus é o Deus que muda decreto. Mas nós temos que seguir a sua palavra, obedecer. Se o diabo falou para você, se alguém falou para você, usado pelo inimigo, que para você não tem mais jeito, que a sua vida é para sofrer, você nasceu para sofrer, que a sua vida é miserável, você não presta. Se alguém decretou mal para você, não aceite essa palavra. Faça como Ezequias. Se você não fez nada justo, se você não fez nada de bom, se arrependa dos seus pecados e mude de atitude, que o Senhor vai mudar com você. Todas as vezes que Israel pecava, o Senhor falava, tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. O Senhor está esperando o teu primeiro passo, você se voltar para Ele. Volte para o Senhor. Torne para Ele neste dia. Se arrependa dos seus pecados. Porque o nosso Deus, Ele muda a sentença, Ele muda decreto. Se Satanás falou para você que você é um derrotado, que não tem mais jeito, é mentira dele. Porque o nosso Deus é especialista em mudar decreto. Amém? Que Deus abençoe o seu dia.